Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Israel Ali e aqui você vai encontrar conteúdo sobre música, arte e educação. E nesse vídeo eu vou falar sobre 5 obras icônicas que se encontram no Museu do Ipiranga. Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Por vezes, o nome dessa obra é citado como Descoberta do Brasil. É uma pintura óleo sobre tela do artista brasileiro Oscar Pereira da Silva. A tela, que foi finalizada no ano de 1900, retrata o primeiro desembarque dos navios de Pedro Álvares Cabral em terras brasileiras, no que viria a ser hoje o território de Porto Seguro, no estado da Bahia. A obra pertence ao gênero de pintura histórica. A arte de Oscar Pereira da Silva é uma das pinturas mais referenciadas quanto ao momento da chegada das caravanas de Pedro Álvares Cabral no Brasil, sendo a representação mais difundida entre os livros didáticos e outras publicações acadêmicas. O quadro, que retrata o primeiro encontro entre portugueses e indígenas, foi dividido entre duas zonas muito bem definidas. Na primeira existe o plano do oceano, com os barcos e os seus tripulantes portugueses, que carregam a cruz de Malta em estandarte e nas velas das caravanas. O outro é o plano da terra, onde está representada a zona dos índios brasileiros, que se mostram curiosos, encurralados e que parecem ser confundidos com a densa vegetação que os cercam. A Fundação de São Paulo é um óleo sobre tela, também do artista brasileiro Oscar Pereira da Silva. É uma pintura de gênero histórico e retrata uma cena idealizada sobre a fundação da capital paulista pelos padres Manuel da Nóbrega, Manuel Paiva e Anchieta. O pintor optou por retratar o momento da fundação da cidade de São Paulo porque o estado vivia naquele início do século XX uma extrema exaltação da história paulistana, como essencial para o desenvolvimento nacional. Além disso, São Paulo vivia um grande crescimento econômico em razão da exportação do café, dando assim mais oportunidades no campo artístico. Na tela se vê representado um evento religioso do qual participa um grupo de padres e diversos índios. Eles se encontram em uma espécie de clareira elevada em relação aos demais planos da pintura. O local é a Vila do Piratininga, nome original para onde foi iniciada a edificação da cidade de São Paulo, próximo ao rio Tamanduateí. O grupo católico que se encontra no centro do quadro é composto, como eu já citei, pelos padres Manuel da Nóbrega, Manuel Paiva e Anchieta. Eles benzem os índios e vestem trajes brancos e carregam uma Bíblia e demais objetos da sacristia. O principal, Manuel da Nóbrega, está de pé e usa uma estola dourada. É ele quem comanda a missa. Na pintura, encontra-se 2 bispos de preto. Um deles segura uma cruz e o outro abençoa uma criança indígena. Atrás do grupo, no terceiro plano e na região direita da tela, há ainda um altar com velas e uma cruz alta, e a construção de uma igreja de madeira e folhas de bananeira. Os índios, por sua vez, dispersos ao redor do grupo, usam vestes e adornos típicos e carregam consigo lanças, arcos e flechas. Mesmo que nenhuma das armas esteja apontada em direção aos europeus, a grande maioria deles está ajoelhada ou sentada assistindo aos padres. Poucos estão de pé. Apenas o líder deles, que se encontra de pé na parte central e esquerda do quadro. Independência ou Morte é sem dúvida o quadro mais conhecido e procurado no Museu do Ipiranga. A pintura do artista paraibano Pedro Américo é um óleo sobre tela e pertence ao gênero histórico. O nome da obra vem da exclamação de Pedro I ao proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Em 1886, o conselheiro imperial Joaquim Inácio Ramalho, então presidente da Comissão do Monumento do Ipiranga, firmou um contrato com Pedro Américo, pelo qual o artista se comprometia a pintar em 3 anos um quadro histórico comemorativo da proclamação da independência pelo príncipe regente Dom Pedro, nos campos do Ipiranga. Antes de iniciar a pintura, o artista fez minuciosas pesquisas sobre o movimento da independência, os trajes da época e outros detalhes. Ainda em 1886, mesmo ano em que assinou o contrato para a produção da obra, o artista realizou estudos que se encontram no Palácio do Itamaraty, em Brasília.
Para esse trabalho, Américo aprofundou-se na pesquisa da época, estudando o movimento independentista, entrevistando testemunha e buscando indumentárias originais. Através de contrato, o artista se comprometeu a pintar, segundo a descrição dos documentos, um quadro histórico comemorativo da proclamação da independência pelo príncipe regente. O prazo para a elaboração da tela seria de 3 anos. A obra foi inteiramente pintada em Florença e foi concluída um ano antes do prazo. A obra foi exposta pela primeira vez em 8 de abril de 1988, na Academia de Belas Artes de Florença, e 3 meses depois foi entregue ao governo paulista, e exposta pela primeira vez no Brasil somente em 7 de setembro de 1895. O artista coloca em evidência a figura de Dom Pedro I no alto da Colina Verde, quase centralizado, tendo à sua retaguarda 10 homens, 7 em primeiro plano e 3 em segundo plano, que vestem trajes civis e levantam seus chapéus. Montando um cavalo marrom, o imperador veste um traje de gala característico da nobreza, empunhando sua espada e proclamando a independência com um grito, que figuramente reverbera por todo o império. Seu olhar está direcionado para os soldados da Guarda Real, à direita. Eles acompanham Dom Pedro e usam fardas, capacetes de dragões e botas. Estão sobre cavalos e empunham suas espadas. À esquerda, na base do quadro, há uma figura de um carreiro, em atitude de espanto e incompreensão do evento que está presenciando. Guiando um carro de boi, é mostrado como uma figura humilde, com pés descalços, com um corpo robusto e descoberto, o que contrasta com a elegância de Dom Pedro. Pouco abaixo do imperador, há uma barreira estética criada por um cavaleiro que está de costas para o observador. De sua farda, ele arranca um laço vermelho e azul, que representa a união entre a colônia e a metrópole, Brasil e Portugal. O quadro de Pedro Américo pode ser comparado com outras obras produzidas por diferentes artistas. Isso atribuiu ao pintor acusações de plágio. Em sua obra, Américo cria um diálogo entre a história da arte e as pinturas tradicionais de batalhas que enfatizavam o herói, anteriormente produzidas por seus professores, por exemplo. O processo de construção do quadro foi complexo. O diálogo com pinturas históricas eram bem vistos pela Academia Imperial de Belas Artes, além de ser uma técnica usada por muitos artistas, sem ser considerada como cópia. Ele pretendia desenvolver uma imagem que lembrasse essas obras do passado, de acordo com as técnicas que eram usadas por esses artistas, e não fazer uma cópia, um plágio. O quadro dos pintores franceses Jean-Louis Ernest Meissonier e Horace Vernet foram usadas como fontes para independência ou morte. Américo estudou as obras de Napoleão III na Batalha de Solferino e a Batalha de Friedland, ambas de Meissonier, e também Napoleão na Batalha de Friedland de Vernet. Há semelhança entre as pinturas, o confronto de Dom Pedro e os soldados. À direita tem uma composição parecida, a estrutura da Batalha de Friedland. A concentração de pessoas em ambos os quadros também são similar. Sobre o acontecimento que inspirou o quadro, há depoimentos da época da produção, da proclamação, que desmentem a visão épica deste evento. A cena da proclamação foi mais simples do que retratada por Pedro Américo. O padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira foi testemunha do ocorrido e afirma em relatos que, na verdade, Dom Pedro estaria montado em uma bela besta baia, expressão que se refere a um animal semelhante a uma mula de carga. Esta informação também é confirmada por outro personagem que estava presente, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo. Ele também afirma em relatos que no momento do grito do Ipiranga, o imperador sofria de problemas intestinais. Acredita-se que Dom Pedro teria ingerido algum alimento mal conservado em Santos, ou que a água estava contaminada. Segundo as memórias de Marcondes, o imperador fazia intervalos constantes para prover-se nos matagais das margens das estradas. Além disso, a comitiva de Dom Pedro, geralmente composta por 14 soldados, não seria tão numerosa quanto aparece no quadro. Quanto a isso, o pintor Pedro Américo escreveu: "A realidade inspira e não escraviza o pintor." A pintura de Pedro Américo aparece constantemente em livros didáticos no Brasil, tornando-se assim uma imagem canônica no ensino de história do Brasil.
Nos livros, a pintura serve para ilustrar o ato da fundação da nacionalidade brasileira. Combate de Botocudos, em Mogi das Cruzes, é mais uma pintura de Oscar Pereira da Silva. Criada em 1920, a obra é de gênero histórico e retrata bandeirantes e botocudos com indumentárias e traje típicos como chapéu, fuzil, flecha e gibão de couro, na mata. A obra foi influenciada por uma gravura de Jean-Baptiste Debré. Na pintura, o soldado aparece enquadrado pelas árvores, no centro. As folhas, voltadas para baixo, reforçam o enquadramento. Botocudos foi uma denominação genérica dada pelos colonizadores portugueses a diferentes grupos indígenas pertencentes ao tronco macro-G, grupo não tupi, de diversas filiações linguísticas e regiões geográficas, cujo indivíduo, em sua maioria, usavam botox labiais e auriculares. Também chamados de aimorés, eram numerosos na época das primeiras incursões, distribuindo-se pelo sul da Bahia e região do Vale do Rio Doce, incluindo o norte do Espírito Santo e Minas Gerais. Os botox eram discos brancos, geralmente feitos com madeira leve de barriguda, secados ao fogo, de diâmetro variável, chegando até 12 centímetros. Esses acessórios, fixados nas orelhas e nos lábios, conferiram aos indígenas uma aparência peculiar. Quando os portugueses chegaram ao que hoje se chama Espírito Santo, encontraram vários grupos indígenas que viviam da pesca, caça, coleta e agricultura. Aquele que ocupava mais territórios e que ofereceu mais resistência foi justamente os botocudos. Já os bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas do período colonial, que a partir do início do século XVI penetraram no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro, a prata, abundantes na América, e indígenas para escravização e extermínio de quilombos. De certa forma, contribuíram em grande parte para a expansão territorial do Brasil, além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, ocupando o centro-oeste e o sul do Brasil. Também foram descobridores do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Diferentemente de outras peças sobre os bandeirantes do Museu Paulista, esta coloca os personagens em ação, não em retrato triunfalista, como normalmente acontece. É considerada a única obra do acervo do museu que representa os bandeirantes em combate, com detalhes que tornaram um exemplo raro da iconografia bandeirante. Avenida Paulista, no dia da inauguração, 8 de dezembro de 1891. É uma pintura aquarela realizada por Jules Vitor André Martin, mais conhecido como Jules Martin. É considerada a primeira imagem da Avenida Paulista em São Paulo. É uma pintura de gênero histórico e foi produzida no próprio dia em que a rua foi inaugurada e nomeada, em 8 de dezembro de 1891. A tela retrata não só a Avenida Paulista, como também outras importantes ruas da região. Terrenos vazios, plantas, árvores e pessoas circulando, principalmente a cavalo ou dentro de carruagens. As figuras representadas são de classes mais altas da sociedade paulista. Na época da produção dessa pintura, a Avenida Paulista ainda era de terra. Somente em 1900 a via passou por um processo de pavimentação com macadame. Outro elemento interessante da imagem são os bondes. Na tela, esses veículos são puxados por cavalos e seguem uma delimitação no chão. Entretanto, a versão elétrica só seria instalada na Paulista 9 anos depois. Do lado esquerdo, ao fundo, a vegetação natural foi deixada, formando um conjunto de árvores. O lote funcionava como um parque, que atendia pelo nome de Paul Villon, e mais tarde seria transformado no atual Parque Trianon. E é claro, escolher 5 obras dentro de um acervo tão vasto quanto o do Museu do Ipiranga não é tarefa fácil. Além de quadros, ele conta com esculturas, joias, móveis, utensílios dos bandeirantes e indígenas. Seu acervo não conta apenas com artistas acadêmicos, como Pedro Américo e Almeida Júnior, por exemplo, mas também contém obras de artistas modernistas como Tarsila do Amaral e Mário de Andrade. O Museu Paulista da Universidade de São Paulo
mais conhecido como Museu do Ipiranga, fechou suas portas em 2013 para reformas e voltou às suas atividades agora em 2022, um dia antes do bicentenário da independência do Brasil. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like para me ajudar e até a próxima.